A entrevista, entre outras pérolas racistas e preconceituosas, ele disse que o Brasil fracassou como nação porque fica dando título de eleitor para gente emburrecida. Disse que a África, não o país, o continente, é subdesenvolvido porque as pessoas têm um QI muito baixo, não têm boa capacidade cognitiva. Gente, vamos ver um trecho e aí já tem, claro, a sinalização de pedido de cassação do mandato dele na Comissão de Ética da Câmara. Vamos escutar. O Brasil está emburrecido. Como é que você quer que a democracia dá certo? Não tem como. Aí você pega e dá o Você sabia título que de tem eleitor para um macaco monte de que gente tem QI de emburrecida. 90? Hã? Sabia que tem macaco que tem QI de 90? Eu vi isso aí também. 72 na África, o QI. É. Não dá pra gente esperar alguma coisa da nossa população. Aí você vai ver na África, dessa quase forma. todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo... O Brasil tá desse jeito. Lula chegou na presidência e o povo burro. Picanha, cerveja. Osmando, ele está recuperando aí um discurso eugenista de que o europeu, ocidental, é uma civilização mais avançada. Os países são de uma civilização mais avançada comparativamente aos indígenas e aos africanos. Um vem no Homo sapiens e o outro é do Neandertal. Eu pensei que isso estava superado desde o fim da Segunda Guerra Mundial, mas a gente está vendo que é um parlamentar brasileiro, Osmando. É verdade. Isso está renascendo de forma brutal. Isso é um movimento mundial. Esse nascimento dessa extrema-direita, que na realidade ele está embutido na mentalidade dele aí, está o preconceito contra a raça negra, certo? Como o povo negro da África, que fez a base econômica de trabalho escravo no Brasil, que precisa ser reparado, e esta extrema-direita jamais vai reconhecer isso e vai sempre lutar para impedir que isso ocorra. Mas eu não quero responder eu acho que a gente não deve ter a preocupação de responder a esse deputado Gaia, porque quem responde, ele tem a capacidade de falar de falta de capacidade cognitiva do povo africano e do povo brasileiro que elegeu o Lula. Quem responde a ele é aquele professor de Direito da Universidade Federal de Brasília, da UNB, José Geraldo de Souza Júnior, que na semana passada protagonizou um momento espetacular ao comparecer à CPI do MST e se dirigiu aos bolsonaristas exatamente falando dessa falta de capacidade cognitiva de entender a realidade e de criarem situações irreais, fantasiosas, que é o que eles sabem fazer. Como diz, distopia, né? Exatamente. Exatamente. Então, quem responde é o professor, aquele senhor sábio, que a gente deve aplaudir, José Geraldo de Souza Júnior, da UNB. Responde a esse sujeito. E nós mostramos aqui, lembra? Foi um dia que eu participei, inclusive, junto com o Osmando aqui do programa. João. Olha, esse tipo de posição, ela é uma posição que ela tem toda uma carga de preconceito. Não é uma questão só de se falar de educação, de se falar da pobreza da África. Ele coloca uma coisa como se fosse a humanidade fosse assim um plano, né? É as coisas mesmo dos negacionistas. Por quê? Porque a África, na verdade, é o grande continente sacrificado. Você tem ali uma série de problemas. Você tem problemas climatológicos, tem problemas tectônicos. A África tem grande parte que não consegue, porque a temperatura é acima do agricultável. Você tem problemas também do sofrimento que essa população passou ao ser escravizada. Ela foi destruída, a sua estrutura de família, a sua estrutura social foi destruída. Um colonialismo de exploração, porque tem o colonialismo de exploração e o de povoamento, que é o Canadá, não, ali Estados foi Unidos. totalmente não só de exploração, de captura. Se capturou essa população e se trouxe para enriquecer o continente velho e a América. A verdade é isso. Quem bancou
a construção, o capital era do branco. Agora, o trabalho sempre foi dos negros ou indígenas, né? Ou populações mestiças. Então, é inconcebível. Sabe o que eu acho mais engraçado? Não é isso, não. Tá lá um cara lá que se diz um comunicador e tudo, dando vazão a esse tipo de coisa. Reforçando Reforçando esse tipo de coisa. Porque isso aí é um Neandertal. Isso é um Neandertal. É aquele cara que ele não evoluiu para Homo sapiens. Ele ainda é um Neandertal, ele ainda anda curvado. Ele ainda tem um pensamento de que só puxando pelo cabelo, de que só na violência vai se conseguir as coisas, né? Não tem mais nem condição da gente hoje em dia tratar isso como uma opinião. Isso não é um intelectual, isso é um primata na sua essência. Agora, infelizmente, a gente espera muito pouco de punição por parte da Câmara, né? Sem dúvidas, por conta do corporativismo. Mas quem é Gustavo Gayer, Ari, para falar do QI de alguém? Ele foi racista nas falas dele e, além de ter sido racista, o histórico dele é um histórico de disseminação de fake news. Inclusive, no relatório que o Google apresentou para o ministro Alexandre de Moraes, ele era incluído como um dos youtubers que mais propagou a desinformação no Brasil durante a pandemia da Covid-19. Ele também divulgou uma série de fake news durante a campanha eleitoral, relacionando o IPEC ao Instituto Lula, por exemplo, tanto que o Instituto Lula divulgou uma nota o classificando como um papagaio do Bolsonaro. Então é essa pessoa que está questionando o QI dos outros, uma pessoa que propaga continuamente desinformação. Então quem é Gustavo Gayer para falar do QI de alguém? E ele deveria sim ter sido preso, inclusive no ato, quando falou essas barbaridades nesse podcast. Inclusive, um especialista em direitos humanos, o advogado Ariel Castro, ele sinalizou exatamente isso, Ari, que ele poderia ter sido preso ali no ato depois de ter dito essas barbaridades. E a gente espera que a punição venha, apesar do que eu não acredito que ela venha. Muito parecido. Marta, pois não? Ari, eu acho que, assim, a pessoa fala, né, nós falamos o que nós sentimos e o que nós acreditamos. A nossa fala só traduz o que a gente já tem de concepção por dentro. E ele só colocou para fora o que ele sempre acreditou. Foi racista, foi xenofóbico, foi preconceituoso. Ele cometeu uma série de crimes em poucas palavras, né? Ele não precisou nem se alongar tanto para que a gente percebesse o tanto de asneira e a quantidade de crimes que ele cometeu ali em uma breve participação num podcast, né? Que ele tava... Mas assim, eu acredito que um cidadão desse, em primeiro lugar, ele não deveria nem ter sido eleito à Câmara, ele não deveria nem ser deputado, porque eu fico imaginando como é que ele fazia campanha. Quem foram os cidadãos que depositaram o seu voto de confiança numa pessoa que fala coisas desse tipo? Né? Porque quando a gente vota num candidato, a gente vota acreditando nos ideais dele e depositando nossa confiança naquela pessoa. Agora, se essa parcela de eleitores for aquela que a gente está acostumado a ver aí, não estão arrependidos e eu acho que até estão levantando a bandeirinha aí de acordo com o que ele está falando. É assustador, mas é a realidade. Vamos dar uma amenizada.